momento maravilhoso de podermos estar juntos na casa do Senhor, nessa casa de oração, para adorá-lo, conhecer mais de sua palavra. Feche seus olhos, só mais um minuto, por favor. Deus Pai querido, eu quero entregar a minha vida, Pai, bem como a vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Há um porquê, Senhor, deles estarem aqui. Há um porquê, Senhor, de nós nos reunirmos aqui. E não é, Senhor, para ouvir o que o homem tem a falar, Senhor, mas sim o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, e temos sede da Tua palavra e queremos cada vez mais que o Senhor venha nos ensinar. E essa noite é muito propício para isso, Pai. Aqui nós estamos como filhos, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor, como se fosse numa praia em Jerusalém, Pai, que o Senhor, subido ao barco, vai falar conosco. Tenha liberdade, Espírito Santo, de atuar nesse ambiente. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ser cheios, não só da sua presença, mas de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, por favor. Quero dar as boas-vindas às pessoas que estão nos visitando nessa noite. Essa casa está sempre de portas abertas para você e para a sua família. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra lá no livro de João, João capítulo 8. Eu estava ouvindo, eu estava lá no fundo, e quando eu me assentei aqui, eu estava ouvindo um pouco do que a irmã Taira estava dizendo, e fiquei muito feliz, porque a palavra que nós vamos falar agora, ela vai complementar o que ela começou a passar para vocês. Isso é muito bom. Então lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 1, ele vai narrar sobre uma história, um fato que ocorreu, e eu comecei a falar com Deus, mas em quanto tempo esse fato de 12 versículos ocorreu? Eu confesso que eu não tive uma resposta, mas eu posso dizer que da forma que ela foi escrita, parece que foi muito rápido. Mas o que nós podemos aprender num instante bíblico que possa nos fazer refletir de forma madura? E esse é o desafio dessa noite. O tema que eu quero trazer para vocês é a consciência de se olhar, ou de nos olharmos como Jesus. Amém? Lá a partir do verso número 1 diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a eles: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para colocá-lo à prova e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, esse é o foco principal, consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu a te condeno. Podes ir e não peques mais.
Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só até aí, irmãos. Amém? Amados, eu sempre tenho falado e eu vou insistir nisso. É importante que nós tenhamos o hábito, preferencialmente diário, de estudar a palavra, de buscar a palavra, de ler a palavra. E ao ler a palavra, não é apenas e tão somente passarmos o olho, entendendo cada palavra, mas não entendendo o que a palavra quer realmente nos dizer. E o que eu quero nessa noite é justamente fazermos uma reflexão tranquila, suave, mas bem madura, dessas palavras, do que aconteceu no passo a passo. É por isso que eu disse para você, eu não sei quanto tempo levou o ato, mas o tempo que levou o ato tem muita coisa para nos ensinar. A começar, quando o verso 1 fala que Jesus saiu do templo e ele foi ao Monte das Oliveiras. Eu estive em Israel, o Monte das Oliveiras, se nós estivéssemos no templo aqui, geograficamente, é como se fosse no shopping de Vargem Grande. A distância, dá para ir de a pé tranquilamente. A gente sai da cidade velha, desce num vale, e na sua lateral já é o Monte das Oliveiras. Então Jesus estava entardecendo, ele saiu da cidade antiga, onde estava o templo, desceu no vale e subiu para os Montes das Oliveiras. A palavra não diz que ele estava acompanhado, mas também não afirma que ele estava sozinho. Mas eu posso entender que ele estava sozinho. Agora, o que ele foi fazer? Passar a noite inteira naquele monte? É claro que nós entendemos, como cristão, que ele foi orar. E ele passou a noite naquele ambiente, junto àquelas árvores, orando, meditando, conversando com Deus. E aí a primeira coisa, no primeiro capítulo que eu aprendo, tem momentos que nós precisamos ficar sozinhos. Tem momentos que nós temos que nos desligar de tudo e de todos, irmos para um lugar isolado. E naquele lugar não é ficar sozinho pelo ficar, mas naquele lugar, naquele ambiente, abrir o nosso coração com Deus. O estar sozinho nos favorece, primeiro, a possibilidade de estarmos exclusivamente com o Pai, se assim nós o buscamos. Então esse é o primeiro aprendizado de ficar sozinho, é a possibilidade de ficar exclusivamente com o Pai, sem internet, sem telefone, sem mídia, sem redes sociais, só eu e o Pai, isso é intimidade. O estar sozinho me possibilita a eu, uma vez que eu estou no momento de reflexão, pensar em mim, exclusivamente em mim, e não ficar pensando nos problemas, na ansiedade, como foi falado aqui, não ficar pensando nos outros, mas sim fazer uma introspecção e fazer uma autoanálise da minha vida. E nessa introspecção, eu abrir o meu coração, mesmo o Pai sabendo de como eu estou, porque Ele me criou, mas eu posso abrir o meu coração e falar, e chorar, e declarar ao Pai tudo o que está acontecendo na minha vida. E por estar sozinho, eu não vou estar à mercê de ninguém ficar me julgando, de ninguém ficar me olhando, de ninguém ficar zombando de mim, porque só está eu e o Pai. E o estar sozinho traz uma terceira opção muito interessante: o ouvir. O ouvir. Porque é nesse momento de intimidade, nesse momento de, entre aspas, solidão, que não é uma solidão, é o momento que o Pai, no momento que ele tem que falar, ele vai falar na sua consciência. Porque se eu me abro para conversar com o Pai, se eu procuro um ambiente, um tempo disponível para isso, me disponho a abrir o meu coração, e eu falo isso, eu verbalizo isso, eu tenho a possibilidade de receber respostas da mesma forma naquele lugar.
Mas para isso, eu tenho que saber ouvir. E eu tenho que querer ouvir. Então, de cara, nesse primeiro versículo, eu já aprendo sobre a importância de se estar sozinho. Detalhe, sozinho para ficar com a intimidade daquele que me criou. É muito importante. Então eu te convido, irmão, a tirar um momento na sua vida. Tirar um momento na noite. Ou vai para uma sala sozinho, ou vai para um quarto, ou vai para uma área, ou vai para uma rede, ou vai aonde você quiser, mas tenha esse momento com Deus, porque lá Ele não só vai te ouvir, mas Ele vai falar com você. Mas se prepare, que nem sempre Ele vai falar o que você quer, mas Ele vai falar o que você precisa ouvir, porque às vezes nós insistimos em querer levar para Ele a coisa que nós queremos que aconteça, e Ele está nos livrando muitas vezes disso, porque Ele tem caminhos, projetos melhores para nós. Mas nesse momento, se nós estamos realmente querendo nos conectar com o Pai, Ele vai nos dar uma resposta. Eu creio nisso. Outra coisa importante, se Ele saiu no final da tarde, passou a noite no Monte das Oliveiras, orando, conversando com Deus, nós falamos sobre isso, no período da manhã, Ele retorna agora, a palavra nos diz isso, Ele retorna e Ele foi para onde? Ele foi para o templo, só que Ele não foi exclusivamente no templo, a palavra não fala que Ele foi para o templo e lá Ele ficou, Ele foi para o templo, porque está escrito, porque no templo é o lugar onde se ensina. No nosso entendimento, essa plataforma, esse ambiente, esse local, é o nosso templo físico. Se Jesus saía da onde Ele estava para ensinar no templo, está muito claro para mim, esse ambiente é um lugar de ensino, a igreja é um lugar de ensino. A palavra não dá mais 2 ou 3 palavras, ela fala, a igreja é um lugar de ensino, é um lugar de aprendizado, a igreja não é um lugar de show, a igreja não é um lugar de tantas coisas, a igreja é um lugar de ensino, para quem quer aprender, o melhor lugar de aprender sobre o sobrenatural de Deus é na igreja. Logo eu entendo que não pode haver outras possibilidades, outras opções, mas se eu tenho sede e fome da palavra, é na igreja que eu vou encontrar. Eu estou falando de acordo com o que a palavra nos ensinou hoje. Jesus saía para ensinar, e era isso que Ele fazia. Agora no ensino, eu tenho que parar e fazer uma reflexão. Eu e você, quando nós estamos no templo, nós estamos dispostos a aprender de verdade? De verdade. Estamos dispostos? Ou a gente vem por obrigação? Ou a gente vem por conveniência? Ou porque a gente aprendeu desde criança que domingo nós temos que estar lá? Porque se for qualquer um desses outras opções, e não for de querer aprender, vamos ser sinceros, não vai aprender nada. Porque eu não estou conectado com aquilo que vai vir do céu. Mas se eu estiver, eu vou sair daqui renovado. Eu vou sair daqui como uma outra pessoa. Eu vou sair daqui cheio de fé, cheio de esperança. Eu vou sair daqui armado com as armas espirituais, para que venha segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, próximo domingo. Por quê? Porque agora eu estou capacitado com a palavra, e a palavra me fortalece. Logo, deixando claro, o nosso ambiente físico é o melhor lugar para se aprender. E além do culto, nós ainda temos a nossa aula bíblica, que é semanal. Para quem quer aprender mais ainda, esteja aberto a aprender, amém? O que eu aprendo também? Quando Jesus desceu, veio para ensinar, ao ensinar, a palavra fala que Ele se assentou no chão, e ali Ele ficava escrevendo com o dedo, fato. Fala que as multidões
ficava ao seu redor, ouvindo o que ele estava ensinando. Porém, tinha um grupo de pessoas, que eles chamam aqui, doutores da lei, fariseus, pessoas que realmente conheciam, na teoria, as leis de cabo a rabo. Pessoas que você fechava o olho e falava, o que está escrito no capítulo tal, versículo tal, está ali, está falando isso. Pessoas que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque nem todo mundo que conhece a palavra vive. Então, existe uma diferença entre você pegar o que você absorve aqui, colocar em prática, e esse é o nosso propósito, como você também tem a possibilidade de pegar esse alimento que você está recebendo hoje e colocar na sua memória, na gaveta. Aquelas pessoas que conheciam a lei, queriam fazer, eu posso dizer, 2 homicídios ao mesmo tempo. Porque aquelas pessoas trouxeram até Jesus uma mulher, a palavra fala em ato de adultério. E ao trazer, eles expuseram essa mulher no centro e fez ela ficar de pé. Expôs todo o problema, todo o pecado que aquela mulher tinha. Colocaram ela de uma forma vexatória para todos verem. Eu não estou falando do pecado, eu estou falando da mulher. Por que eu não estou falando do pecado agora? Aquele que não pecou, analise de uma forma, mas não é o pecado. Vamos analisar a mulher. A mulher foi pego no pecado, de fato. E eles colocaram Jesus à prova, querendo colocar uma armadilha para Jesus. E perguntaram para Jesus, e aí? A lei de Moisés diz que se a mulher foi pega em adultério, pedrada nela. O que o senhor fala? Por isso eu disse 2 homicídios, porque dependendo da resposta, a pedrada ia para a mulher até ela morrer, e a condenação ia para Jesus. Mas olha só o que uma pessoa sábia, e aí é um outro aprendizado, o que a pessoa sábia, no momento de tensão ou de pressão, faz. Isso serve para a nossa vida. Jesus não respondeu. O pessoal perguntaram para ele, ele não respondeu. Ele continuou escrevendo com o dedo no chão, e o pessoal insistiram, mas e aí, mestre? O senhor não vai dizer nada? Podemos ou não podemos, segundo a lei, apedrejá-la? De tanto ele insistir, aí Jesus se levantou. Olha a posição do homem. Se levantou. No que ele levantou, ele não deu a resposta que eles esperavam, mas ele devolveu a pergunta com uma expressão inteligente. Ele não se deixou levar pelas emoções e pelo fato, mas ele fez, através de uma expressão, uma indagação, e falou: se vocês não têm pecado, se vocês nunca pecaram, por favor, pegue a primeira pedra, rufa nela. E a leitura vem dizendo que, nesse momento, a palavra consciência é levada em consideração. A palavra fala, e o povo, por causa da sua consciência, a partir dos mais velhos, foram deixando as pedras no chão e saindo um a um até os mais jovens. Precisou Jesus confrontá-los com o seu eu interno. Quando eu digo eu interno, com a personalidade da própria pessoa, para que ela pudesse se enxergar aonde ela estava. E aí vem realmente o que a gente tem que ministrar. Quantas pessoas estavam naquele ambiente? Eu não vou dizer quantitativamente, mas olha só, nós tínhamos uma pessoa que foi pego em adultério, uma mulher. O homem ninguém fala, né? Mas a mulher estava lá para ser julgada. Nós temos os acusadores, doutores da lei, que entendem da lei. Nós temos a multidão,
ali observando para ver o que ia acontecer, e nós temos Jesus. Desses 4, se nós tivéssemos para fazer uma prova, e você dependia dessa única pergunta para você ser aprovado, e você tem que acertar a certa, mas aqui eu não vou julgar qual é a certa, mas desses 4 grupos de pessoas, a mulher que pecou, os acusadores, Jesus e a multidão, qual grupo você seria? Mas pensa nisso de forma consciente. Qual grupo você seria? Daqueles que vivem pecando e não conserta o próprio erro? Daqueles que ficam só acusando e apontando o erro dos outros? Da multidão que não faz nada, apática, que deixa as coisas, não é problema meu, e não para se analisar por dentro? Ou você seria como Jesus? E agora? Qual parte será que serei eu? Qual parte, qual grupo de pessoas será que será você? Como eu vou saber disso? Você poderia estar me perguntando. Como eu vou saber disso? É óbvio que eu quero ser como Jesus. Eu também. Mas como eu vou saber de fato? Aí nós temos que fazer uma introspecção. Aí nós temos que analisar nosso dia a dia. Aí nós temos que parar naquele momento de solidão e pensar, como que eu sou no meu dia a dia? Por exemplo, eu recebo um telefonema, fico 30 minutos conversando com o meu primo. Nesse telefonema, o conteúdo da pauta desses 30 minutos é falando de todo mundo. Fulano fez isso, fulano não fez aquilo ali está errado, mas olha como ela é boba, não fez. Não adianta, não dá para confiar. Fulano, o outro, pior ainda, toda semana faz as mesmas situações. Você já imaginou? Com certeza isso não faz parte do grupo de Jesus. Quando eu começo a ver muito os erros dos outros e não paro para analisar os meus, eu sou como um fariseu. Eu sou como um doutor da lei, que acho, que acredito, que sei muito, mas eu não consigo olhar para dentro de mim. Eu não consigo olhar dentro de mim. Porque é muito mais fácil eu enxergar o erro do outro e apontar o erro. No próprio casamento, dificilmente os maridos vão ter razão. E o fato não é esse. O fato é que para os homens é muito mais fácil sentar e ele falar: minha mulher é isso, faz isso, não faz isso. Se a gente for sentar com a mulher, é a mesma coisa. Meu marido é difícil, ele deixa de fazer isso. O que ele deveria fazer, ele não faz, o que ele faz, ele não deveria. Você percebe? No nosso trabalho, não, eu sou bom, eu faço, mas os outros nunca fazem, é por isso que o trabalho não sai. Então é muito fácil, é muito cômodo nós olharmos para o problema dos outros. Mas o que Jesus fez nessa ocasião aqui, foi justamente fazê-los pensar para si mesmo, pensar para o interior. Eu posso imaginar, se fosse numa palavra do linguajar de São Paulo: mano, olha para ti primeiro, olha para dentro de você, e se você tiver ok, passado, aí sim faça isso. Mas não é isso que acontece no nosso dia a dia. Essa é a coisa mais difícil. Por quê? Porque esse estado de consciência não é fácil a gente entrar nele de fato. Por que isso? Porque ele nos confronta. Porque se eu entrar nesse campo de buscar o meu nível de consciência, eu com certeza vou encontrar coisas que vai me deixar triste. E na verdade a ideia é essa mesmo. A ideia é justamente essa. A consciência, por exemplo, de uma pessoa que fala demais, ela não tem essa consciência, ela não para de falar, e fala demais, e quando fala demais, fala o que não deve, geralmente.
Só que se você for sentar com ela, ela não tem essa percepção que ela fala demais. Ela acha que ela está no nível, num ponto de equilíbrio ideal. Alguma ou outra pessoa que tem coragem vai falar, fala menos, ou fala coisas realmente que interessam, fala coisas realmente que edificam, você fala demais. Não, você não gosta de mim, papapá. Mas quando ela para analisar, quando ela vai para o cantinho da solidão, entre aspas, ela pode parar e pensar, será que eu falo demais mesmo? Será que é verdade? Como que eu posso descobrir isso? Pergunta para 3 pessoas neutras, mas que você sabe que fala a verdade, e pergunta. E fala, olha, não vou zangar com você não. Você acha que eu falo demais? Mas esteja pronto para ouvir a resposta. E aí, dependendo da resposta, você volta para o cantinho de novo e vai falar com o Espírito Santo, Senhor, realmente. Eu percebo que eu falo demais. Quando eu me vejo, eu já falei até que não devia. O que eu falei pode até prejudicar o meu irmão. Então é esse nível de consciência que Jesus está nos convidando nessa noite. Porque Ele poderia muito bem a fazer uma pergunta para cada um de nós no seu íntimo e perguntar, filho, filha, como está a sua vida? Lá no monte Ele perguntando isso para você, como está a sua vida? Aí há um silêncio. Aí Ele vinha com uma segunda pergunta, João, você está feliz com a sua vida? São perguntas internas mesmo, que só o João, o José, o Juca podem responder. João, você está feliz com a tua vida? João, o que precisa melhorar na tua vida que ainda não aconteceu? E olha que esse diálogo vai criando o corpo, você na intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo te confrontando, ninguém está do seu lado, ninguém está perto. Aí ele vai mais adiante e faz uma pergunta, José, você fala tanto que está faltando isso em sua vida, mas de quem que é a responsabilidade disso? É minha, do Espírito Santo? É de outra pessoa? Ou é sua responsabilidade de fazer isso acontecer? E como você não vai poder mentir, e não tem como, qual vai ser a sua resposta para o Espírito Santo? E se ele te perguntasse, mais ainda nesse diálogo de solidão, e falasse, o que eu te deixei faltar para que você não alcançasse essa ação que você precisava fazer? E vai chegar um momento que não tem mais desculpas. Vai chegar um momento que seu nível de consciência vai ser tão, eu vou chamar de extraordinário, que aí você está num ambiente perfeito, e você vai falar, Senhor, de fato eu não fiz o que deveria fazer. De fato, Senhor, eu falo demais. De fato, Senhor, eu sou grosso com a minha esposa. De fato, Senhor, quando ela vem com alguma coisa, eu é com 2 pedras na cabeça dela. Eu não consigo, Senhor, olha o nível de consciência. Hoje eu vejo que eu sou assim, mas eu não consigo mudar sozinho. Me ajuda a me transformar, que eu não quero ser esse monstro, que hoje eu estou reconhecendo que eu sou. Um outro nível de consciência, quando nós podemos falar, e eu falo com propriedade em cima disso, que é uma área que eu gosto de estudar, e de pesquisar, e de conversar com as pessoas, na nossa área profissional, principalmente para os homens aí, que têm a responsabilidade de manter a casa, de ser o cabeça. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas até sabem o que tem que fazer. Olha, se eu fizesse isso, se eu aprendesse isso ia melhorar nisso, isso ia me favorecer nisso, aí eu iria ganhar mais, por exemplo, e eu ia ter mais condições de dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. E aí o Espírito Santo fala, então por que você não faz?
Ah, mas é difícil. Difícil não é resposta. Porque você não tenta. Ah, mas eu não consigo. Não consegue por quê? Não tenho tempo. Quem não tem tempo, está fazendo as coisas de madrugada, inclusive orar. Quem não tem tempo, deixa de almoçar 2 horas, muitas vezes no dia, eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram, para tomar um lanche rápido e estudar alguma coisa, aprender alguma coisa nova. Nossa cultura, melhor dizendo, tem a cultura de, muitas vezes, procrastinar. E as coisas estão acontecendo aqui dentro e lá fora. Mas Deus está nos chamando nessa noite. Ative o botão de sua consciência, porque só ela, ou só através dela, as transformações na sua vida poderão acontecer. Não é pelo efeito manada, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer, todo mundo está deixando de fazer isso, eu vou fazer. Não. Vá para o monte. Vá para o momento de solidão e ouça o que Ele realmente quer falar com vocês. Eu anotei alguns pontos importantes nesses versículos, que vão ampliar mais ainda nosso nível de consciência. Por exemplo, no versículo 8, fala sobre o equilíbrio emocional. Em que momento? Abre aspas. E novamente inclinou-se, falando de Jesus. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Ele não deu uma resposta. O pessoal estava dando pressão nele. Ele respirou e continuou. Por que isso? Porque muitas vezes, principalmente para o pessoal do toma lá da cá, principalmente para o pessoal que falou, levou, sai no prejuízo por causa disso. O que Jesus fez no meio de pressão, no meio daquela situação? Ele se calou, respirou, continuou ali escrevendo, mas a cabeça dele estava pensando. Muitos casamentos são prejudicados, porque um fala uma coisa, a outra pessoa quer ser mais perfeito, ou está mais por cima, já dá uma patada. Nós temos que aprender aqui nesse versículo 8, respira antes de tomar uma decisão. Tanto uma decisão verbal, de você dar uma resposta, quanto uma decisão de negócios. Tem pessoas aqui, que nesta semana, nesse mês, tem que tomar decisões de negócios importantes, e Deus está falando, pensa bem, vai para o cantinho da amizade, vamos conversar. Porque se você tomar as decisões erradas, abruptamente, sem pensar, as consequências vão cair, não só sobre você, mas sobre toda a sua família. Então vá embaixo de uma orientação, nós vamos falar lá atrás sobre isso. Vá embaixo de uma orientação. Então tem um equilíbrio emocional. Jesus não saiu dando patada. Ele simplesmente deu um tempo, parou, continuou escrevendo. Depois de tanto insistir, ele deu a resposta, mas olha nós já falamos qual foi a resposta dele. No versículo 9, nós falamos sobre o pensar de forma consciente. Jesus fez as pessoas que iriam apedrejar pensar de dentro para fora, de forma consciente. A Bíblia fala que primeiro você tira o cisco dos seus olhos, depois você vai ajudar o outro a tirar o cisco. Ou seja, olha primeiro para o seu interior, veja quem é você, se olhe primeiro, se enxergue, né? A gente fala assim, se enxergue, porque lá fora tem muitas pessoas que querem sua ajuda, mas olhe para dentro primeiro, verifique, e depois vai ajudar o outro. Eu disse ajudar e não apontar. O que os fariseus, e eu vou usar um sinônimo aqui para fariseus, eu vou dizer aqui, o diabo. O que o diabo faz? A palavra me fala isso, então eu estou embasado na palavra. O diabo, ele gosta de acusar. Então quem aponta o dedo, quem acusa, é o diabo. Ah, mas eu faço assim, então você também está sendo usado por ele.
Mas Jesus quer nos livrar disso hoje. Então, quando você vê uma pessoa que fica com muita acusação, apontando o dedo e apontando os erros dos outros, cuidado, cuidado. Irmão, vai orar por essa pessoa, ora por você, e já põe no combo aí, no box, ora por essa pessoa também. Porque de Deus não é, isso não provém. E eu estou falando em cima da palavra. Amém? Olha só, no verso 11, não há condenação para quem está em Cristo. Essa palavra está lá em Romanos 8:1. Jesus não condenou essa mulher. Se Jesus não focou no erro dela, por que a gente tem o prazer, muitas vezes, eu digo prazer, de focar no erro dos outros? Jesus não focou no erro. Em momento algum você vai ler lá, Jesus falando, ô mulher difícil, quantas vezes você está traindo teu marido, você não era para fazer isso, você não vale nada. Jesus não falou nada disso. Jesus não apontou os erros dela. Jesus não acusou o que ela vinha fazendo. E é isso que me fez mudar da minha vida. Quando eu aceitei a Cristo, o que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Ele me chamou, e quando Ele me chamou, Ele não me expôs. Ele não jogou na minha cara o que eu fiz. Ele não jogou na minha cara as lascívias, os vícios. Eu estou falando coisas que os homens fazem: lascívias, vícios, roubos, mentira, prostituição e um monte de outras coisas. Ele não fez nada disso. Ele fez comigo o que Ele fez com essa mulher. Ele não me acusou, e por Ele não me acusar, eu me senti abraçado, e essa mulher também deve ter se sentido da mesma forma. E o que Ele falou para ela, foi o que Ele falou para mim, e Ele fala para cada um de nós: eu não te condeno, vai, mas não pecas mais, não faça isso mais. Olha a sabedoria de um homem equilibrado, com uma consciência extraordinária. Existia uma pessoa que era noivo, e a noiva dele o traiu e ficou grávida. E não tinha como ela esconder. E detalhe, ela não morava mais na mesma cidade, então não tinha como ser dele. Mas eles estavam noivos, eles iam se casar. Como não tinha como esconder, ela pegou depois, em determinado momento, e falou para ele: ó, foi bom enquanto durou, te amei enquanto eu estava com você, agora amo outra pessoa e vou me casar. Essa pessoa ficou triste, é claro que fica triste. Mas olha o nível de consciência dessa pessoa. Ele não esbravejou, ele não xingou, ele não falou nada. Nem para ela ele falou o porquê. Mas sabe qual era, o que se passava pela cabeça dele? O que ela fez de traição é o que ele fazia também, sem ela saber. Então como que ele ia cobrar dela uma coisa que ele não fazia? Como que ele ia cobrar? Eu não estou dizendo que é certo, que está errado. Eu estou dizendo, olha o nível de consciência. Nós podemos, sim, ter um nível de consciência de poder ajudar, mas naquilo que nós não erramos. Naquilo que verdadeiramente eu posso auxiliar a vida de alguém. Senão não tem sentido. Tem sentido isso para você? No verso 12, é o fechamento do ciclo dessa mensagem, que Jesus fala assim, eu vou ler para vocês. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus mostrou a luz para aquela mulher, Jesus mostrou a luz para mim, Jesus está mostrando a luz dele para todos nós aqui. Mas lá, nos versos primeiros, ele diz:
aquele que segue, aquele que me segue. A pergunta agora é: verdadeiramente nós seguimos Jesus? Porque se nós seguimos Jesus, e nós temos que seguir Jesus, a palavra fala, olha, assim como Ele é luz, nós também seremos luzes, aonde nós formos. Se nós seguimos Jesus e andamos na luz, toda a nossa caminhada será facilitada. Eu não disse fácil, eu disse facilitada. Será mais assertivo, porque nós vamos conseguir, através dos olhos espirituais, saber aonde nós estamos pisando, quem está nos guiando, quem está conosco nessa caminhada. Por quê? Porque a luz, o oposto disso, a palavra também fala que um cego não consegue guiar outro cego, ou seja, se você andar na escuridão, você não vai saber para onde você vai estar indo, e não tem como de você chegar a lugar nenhum, porque você vai estar andando nas trevas. O que essa mulher fez, que é o que eu convido a vocês fazerem nessa noite? E quando eu digo vocês, eu estou me referindo a mim também. Essa mulher teve uma oportunidade, teve uma nova oportunidade de mudar de vida. Essa mulher recebeu o que Jesus de melhor tem para dar a cada um de nós: a graça. A graça. Ela pediu perdão? A Bíblia não relata que ela pediu perdão. Ela se arrependeu? A Bíblia também não relata. Mas só pelo fato dela ter conhecido esse Jesus, ter tido um contato, uma conexão com esse Jesus, eu creio que ela teve uma transformação imediata, de querer aproveitar agora uma nova oportunidade e viver uma nova vida. Ela já estava condenada à morte, ela sabia que ela ia morrer, e ela conhecia da lei, mas Jesus, ou através de Jesus, ela teve a oportunidade de ter uma nova chance, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida de vitória, andando na luz. E é essa graça, meu irmão, minha irmã, que eu preciso que nós tenhamos consciência da sua magnitude, porque muitos até entendem o que é graça, que é um dom não merecido, mas muito pegam a graça como um passaporte para poder pecar, e não é isso, definitivamente não é isso. Se Deus me deu a graça de andar com Ele na luz, não me condenou, não olhou os meus pecados, mas Ele falou, vai e não peques mais, eu não preciso, não devo e não posso mais fazer o que eu fazia. Já teve momentos, alguns anos atrás, que eu caminhava com um jovem, que estava tentando sair da homossexualidade. Ele ia cheio de vida no domingo, a gente estava junto, a gente vivia uma comunhão de irmãos, e era maravilhoso, mas durante a semana, ele pecava do mesmo pecado. No domingo se arrependia, a gente vivia intensamente, durante a semana pecava, e ele falava, não, mas uma vez cheio de graça, eu estou salvo para sempre. Cuidado. Judas também andou com Jesus, mas tomou decisões erradas. Então, entenda a graça como um dom imerecido, e abrace essa graça, e não abra mão da graça, e viva por ela, não querendo mais ser o velho homem, e a palavra deixa claro isso. Eu fiz você um novo homem, eu estou dando para você uma nova oportunidade, assim como eu dei para essa mulher nascer de novo, uma nova oportunidade, assim como ninguém a acusou, assim como ninguém a apedrejou e ela continua viva, assim eu faço
com todos aqueles que me buscam, que me procuram, que no secreto, no monte, que na solidão busca a minha presença. É isso, meu irmão, é isso. Nós temos que ter a consciência que Jesus teve, mas eu não consigo. Consegue, nós não podemos não conseguir a santidade de Cristo, porque só Ele é santo, mas Ele nos ensinou a podermos ser mais equilibrado, como a nossa irmã ministrou aqui a palavra de oferta. Ansiedade, depressão, um monte dessas coisas do cotidiano. Esse mesmo Deus que salvou a vida dessa mulher, é o mesmo Deus que tem poder de fazer qualquer outras coisas. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Então não há doença que Ele não possa curar. Até ressuscitar, Ele ressuscita. E até livrar da morte, Ele livra. Assim como Ele já me livrou da morte também algumas vezes. Morte de tiros. Morte de afogamento. E no meu momento de intimidade, no quartinho da solidão, eu me lembro de todas as vezes que Ele me salvou a vida. Mas Ele tinha um projeto na minha vida. Ele tinha um propósito. Um desses propósitos é de não morrer quando eu era criança. Era porque no dia 31 de maio de 2026, estivesse aqui ministrando essa palavra para você. O improvável, uma pessoa que, se vocês me conhecessem há 20 anos atrás, não era referência, talvez eu possa até não ser, mas eu era uma referência para o mal, para as coisas erradas do mundo, pode ter certeza. Mas quando eu me entreguei a minha vida a Ele, que Ele me abraçou, eu não tenho mais saudade do meu passado, eu quero viver o meu hoje, e o meu amanhã eu já entreguei na vida dele, mas eu tenho a certeza e a garantia que Ele tem o melhor para mim. E se Ele tem isso para mim, que era um osso duro de roer, imagina você, minha irmã, imagina você, meu irmão. Nessa noite, Ele quer ampliar teu nível de consciência. Nessa noite, Ele quer te fazer um convite. Eu vou estar te esperando, no nosso momento de solidão, para mim falar para você coisas que você tem me procurado, me perguntado. Agora chegou o momento. O que você me perguntou, o que você está em busca, eu vou abrir o meu coração para você, porque é chegado o momento. Para quem? Para quem buscar, para quem procurar, para quem se entregar, para quem se humilhar e entender que nós somos tão pequenos, mas mesmo sendo pequenos, nós somos filhos, e filhos amados, filhos que Ele quer fazer morada através do Espírito Santo. Assim como diz esse último verso que eu li para vocês, existe uma luz que quer guiar você nos melhores caminhos, nos melhores projetos, nas melhores situações, nos melhores casamentos, Ronaldo, com os filhos saudáveis, com os filhos perfeitos, com os filhos maravilhosos, casamentos que estavam destruídos, a esperança, pessoas que possam acreditar que está passando por uma situação de doença. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. É fé, meu irmão, é aplicar a fé. Eu não posso ter mais o pensamento do síndrome de domingo à noite.
que a gente vem para a igreja, mas quando chega madrugada, a gente acorda e fala: meu Deus, eu não queria nem ir trabalhar naquele trabalho, como eu me sinto ruim lá. Ou acordar segunda-feira e não ter lugar para trabalhar, e olhar para dentro e falar: Senhor, arruma um trabalho para mim. Minha irmã, meu irmão, vai para o cantinho da oração, fica a sós com o Pai, abra seu coração com o Pai, mas seja sábio a ouvir falar. Olhe para dentro de você mesmo e peça ajuda ao Espírito Santo e fala: me mostre as roupas sujas que estão dentro de mim, que precisam ser lavadas. Me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso tirar aqui dentro de mim, que tem atrapalhado a minha vida. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar a sua vontade. Eu estou fraco para andar no caminho da luz, mas segura na minha mão, me arraste, e eu vou com o Senhor. Mostra para Ele que você pode até estar fraco, mas se você levantar a mão, Ele vai pegar na sua mão e vai te levar para os melhores lugares. Mas seja humilde para reconhecer que nós somos falhos, que nós erramos, mas não é por isso que eu vou permanecer no erro, não é por isso que eu vou permanecer tocando pedra nas pessoas, não é por isso que eu vou, em vez de sentar com os meus irmãos para falarmos coisas boas, falar de crescimento, falar de Jesus, falar de projetos, a gente fica falando de pessoas. Não mais. Se é para falar de pessoas, eu prefiro sentar, por exemplo, como a Fernanda deve fazer com o filho dela: vem aqui, você é uma pessoa, Gustavo, vamos falar do seu crescimento, o que eu posso estar fazendo, o que eu posso estar te ajudando. Se é para falar de pessoas, pergunta o que eu posso estar te ajudando, e não ficar falando de outra pessoa, do que ela fez ou deixou de fazer. Não é isso que Deus vem nos ensinar nessa palavra, nessa noite. Ele quer nos ensinar a sermos melhores. Ele quer nos ensinar a vivermos uma nova vida com Ele. Ele quer, e eu creio na palavra que foi ministrada antes de mim aqui, que Ele tem lugares extraordinários em todas as áreas da nossa vida. Eu creio que Ele tem o melhor pão para nos dar de alimento. Eu creio que Ele tem a melhor companhia para termos uma família ideal. Eu creio que Ele tem as melhores opções de trabalho para você, para o teu marido, para a tua esposa e para os teus filhos. Mas para isso, eu preciso me conectar com Ele, eu preciso estar na luz com Ele, para que eu possa enxergar as oportunidades que a vida me dá. Porque muitas vezes não é Jesus que está nos dando a oportunidade, mas sim a escuridão, querendo, assim como os fariseus queriam fazer com Jesus, querendo fazer uma armadilha, para que nós caíssemos. Não, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, quando eu entendo que eu não devo, eu até posso, mas eu não devo sair do caminho da luz, nem para a direita, nem para a esquerda, eu tenho certeza onde que eu vou chegar. Eu posso até não saber quando, mas eu tenho certeza, porque Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Então haverá um tempo de você chegar aonde você quer chegar, se você continuar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso, a palavra é muito clara: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. É uma promessa para a sua vida. E uma outra promessa: mas terá a luz de vida. Mas terá a luz de vida. E no outro versículo do Evangelho diz assim: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, e tenham vida em abundância. E é isso que Deus quer para você, que você tenha vida em abundância, sendo guiado por Ele, que você tenha vida em abundância na luz,
que você tenha vida em abundância na presença dEle, que você tenha vida de abundância quando você vai para o monte, e você acha que você está sozinho, Ele já está lá no monte te esperando, falando: filho meu, eu estava ansioso esperando você, senta aqui, eu tenho tanto para te falar. Mas para quem? Para todos que buscar. Amém?